E aí, meus caros amigos nerds, sejam muito bem-vindos ao Lista do Nerd. Em The Last of Us nós temos uma vasta região onde a história se passa, e nossos protagonistas dão uma boa caminhada atravessando o país. Nesse universo, o perigo não são só os monstros, mas também as pessoas e organizações que eles encontram pelo caminho, pois os sobreviventes se reuniram e formaram diversos grupos e comunidades. E nós vamos mostrar quais são as principais facções, como surgiram e onde ficam localizadas, além de mostrar os principais pontos onde a história acontece. Então confere aí, mas vale lembrar que podem ter alguns spoilers. A Agência Federal de Resposta a Desastres, mais conhecida pela sigla FEDRA, é uma organização liderada por militares e cientistas que foi criada como resposta à pandemia do fungo Cordyceps. A princípio, eles eram responsáveis por tentar garantir a ordem e controle, bem como encontrar a cura para a doença. Esse grupo reuniu os não infectados em zonas de quarentenas nas principais cidades, a exemplo de Seattle e Boston. Mas com o passar do tempo, eles começaram a tratar os sobreviventes de maneira autoritária e extrema, onde suas regras se tornaram restritivas, ocorrendo punições que iam desde privação de comida a linchamentos e execuções. A FEDRA também utilizava dessa opressão para comprar informações dos residentes das cidades, que delataram líderes rebeldes e outras situações de interesse deles. Essas pessoas eram chamadas de colaboradores e eram muito mal vistas, e muitas vezes eram mortas por outros grupos e organizações quando eram descobertos. Para manter seu controle, ela estabeleceu toques de recolher e penalidades de execução para quem saísse das zonas de controle ou desobedecesse às suas ordens. A FEDRA é uma organização muito bem equipada, utilizando veículos, capacetes, coletes e armamento pesado, além de apresentar o scanner que detecta a infecção do Cordyceps. Um fato curioso é que a FEDRA é baseada em um órgão do governo americano que realmente existe e que atende por uma sigla bastante parecida, a FEMA, que foi criada nos anos 70 e seu papel é de responder a desastres que acontecem no solo americano e coordenar as ações na situação de emergência que vão além das capacidades das autoridades locais e estaduais. Os vagalumes surgiram como uma oposição à ordem estabelecida pela FEDRA. Eles se rebelaram devido à falta de alimentos e também aos abusos e restrições que ela empregava. Então, eles formaram uma milícia antigovernamental liderada por Marlene, e estão espalhados por todo o país, mas a sua base principal está localizada em Salt Lake City, no Hospital de Santa Maria. Os chamados rebeldes possuem um slogan: quando você estiver perdido na escuridão, procure a luz, servindo de lembrete de que existe uma organização que luta incansavelmente contra toda a opressão sofrida pela FEDRA, e que podem ser uma esperança nesses tempos sombrios. Porém, vale lembrar que a facção não é tão boazinha como aparenta. Os vagalumes são um grupo muito bem armado, com conhecimento de técnicas de combate e utilizam bombas e ataques surpresa. Eles também buscam incansavelmente uma cura, e estão dispostos a fazer qualquer coisa para chegar ao poder e superar o controle e ditadura dos seus rivais. Os contrabandistas são um grupo de sobreviventes espalhados pelo país. É possível encontrá-los em praticamente todas as grandes cidades. Como vimos, a FEDRA é bem rígida quanto a quem sai das zonas de quarentena e sobre a distribuição de mantimentos. Então os contrabandistas têm como trabalho fazer esse intercâmbio por debaixo dos panos. Eles se movimentam rapidamente, já que não podem ter residência fixa ou assentamentos, e transportam remédios, suprimentos, armas, entre outros itens de sobrevivência entre um lugar e outro, através de acordos com outros grupos dentro e fora das zonas de quarentena. Esse grupo forma uma rede tendo ligações com outros contrabandistas e aliados, como Bill e Frank, tanto para a troca de produtos como também para a troca de informações. Para sua locomoção, eles utilizam rotas menos usuais, como túneis e locais destruídos que podem ter infectados, tudo para não passar pelos postos militares da FEDRA, transportando suas muambas. Os pagamentos dos serviços não são em dinheiro, visto que não há mais valor monetário no mundo pós-contágio, mas sim quaisquer itens que eles possam barganhar, como armas, tickets de comidas distribuídos pela FEDRA, informações e drogas. Eles trocam tudo o que tem de valor, inclusive nossa querida Ellie, que era o contrabando que Joel e Tess levariam aos vagalumes em troca do dobro de armas no final do serviço. Os bandidos, ou saqueadores, não são exatamente uma facção, mas sim um conjunto de pessoas que se unem com um objetivo em comum, o de roubar e matar outros grupos para obter o que querem. Então, geralmente não são muito leais e organizados. Eles vivem em áreas rurais e abandonam seus equipamentos para lançar os ataques. Os bandidos estão em boa parte dos Estados Unidos, mas foram mostrados próximo a Lincoln, no condado de Jackson e em Boulder. Alguns bandidos têm acesso a uma gama de equipamentos, como coletes e capacetes, e possuem armas pesadas como assinatura, a exemplo de rifles de caça e espingardas, bem como também usam facas, tacos de beisebol, coquetéis molotov e bombas de fumaça, tornando-se inimigos letais em confrontos de longa distância e emboscadas. Eles são violentos e não negociam muito, representados na série em algumas ocasiões, como no episódio em que um grupo tenta invadir a residência de Bill e Frank, ou até mesmo no jogo, quando eles invadem assentamentos civilizados como o de Tommy em Jackson.
Os Caçadores são um grupo de sobreviventes que vivem na antiga zona de quarentena de Pittsburgh e seus arredores. Eles tomaram o controle da cidade que era da Fedra e também eliminaram os vagalumes que viviam por lá. Eles são um grupo bem hostil com forasteiros, ou turistas, como eles costumam chamar qualquer pessoa que tenta entrar no seu território. É comum eles fazerem emboscadas, principalmente pedindo ajuda para atacar forasteiros, saqueando seus pertences e matando eles depois. Não tem muita conversa não. Eles são mais organizados que os bandidos e estão sempre bem armados, com parte do arsenal da Fedra, mas também fazem algumas modificações para alertar os turistas quando chegam. Na série, os caçadores foram substituídos pelo grupo de We Are The People, e apresentaram uma líder bem definida que determina as estratégias do grupo, mas continuam bastante agressivos, executando todos os membros da Fedra e seus colaboradores. Além disso, a cidade em que eles são encontrados é Kansas City e não Pittsburgh. A comunidade de Jackson também não é exatamente uma facção, mas um grupo muito importante de sobreviventes e que possui um papel de destaque na história. Depois que Tommy deixa os vagalumes, ele encontra Maria junto com o pai dela, em uma pequena cidade tentando formar um novo lar. Jackson é um dos poucos lugares que tem eletricidade por ter uma usina hidrelétrica próxima a ela. Eles são uma comunidade isolada, cercada por montanhas e florestas, mas ainda existe caça na região e plantações na parte interna, além de escolas, comércio e até mesmo um cinema. Jackson representa o modo de vida pacífico, o lado bom da humanidade que não se perdeu nesse mundo devastado, demonstrando que não há necessidade de sair caçando outros sobreviventes para matar e roubar sua comida e suprimentos. Mesmo assim, são protegidos por muros altos e estão equipados com rifles, revólveres e facas, reagindo rapidamente contra invasores, já que seu deslocamento é feito utilizando cavalos como montaria. Os canibais são um grupo de sobreviventes que se reuniu na cidade perto de Lakeside Resort em Silver Lake, no Colorado. Mas durante os 20 anos do contágio, os suprimentos e a comida do grupo começaram a ficar cada vez mais escassos. E durante um dos longos invernos, a opção que o grupo encontrou para sobreviver foi o canibalismo. Nos anos seguintes, o grupo chefiado pelo aparentemente gentil David manteve esse costume sinistro, conduzindo expedições em busca de sobreviventes que pudessem capturar e servir de comida. Eles faziam uso de armas como rifles de caça, revólver e facões. Na história, David demonstra um interesse bem incomum em Ellie, que passa uns maus bocados com esse grupo. Esse deve ser um dos grupos mais malucos da história de The Last of Us e que só é mostrado no segundo jogo. Os cascavéis são bastante hostis, gananciosos e sádicos, mas não se enganem, são também muito organizados e equipados, estando bem armados com fuzis, pistolas e facas de combate. A base deles fica em um resort perto do mar em Santa Bárbara, na Califórnia, e possuem como principal característica a escravização de outras pessoas. Eles colocam diversas armadilhas para capturar sobreviventes e as levam até o acampamento deles. Lá, eles forçam as pessoas a trabalhar em plantações bem organizadas ou em outras atividades, em um regime escravo, até que elas morram ou parem de trabalhar. Aí eles vão lá e as matam, mas não tão rápido. Todos que se contrapõem a eles são levados até a praia e são pendurados em pilares de madeira, onde ficam lá até morrer acorrentados. Ou então eles infectam a pessoa com o Cordyceps e deixam ela se transformar por pura diversão. Depois disso, eles usam os infectados que fizeram ou outros que capturaram como cães de guarda, amarrados próximo à sua fortaleza como sistema de defesa e diversão. Os caras são muito malucos mesmo. Um dos grupos com o design mais bacana da história de The Last of Us, mas também um dos mais violentos, são os Serafitas. Eles são uma facção primitivista e hostil, que surgiu após uma figura carismática conhecida apenas como a Profeta começar a pregar que a infecção causada pelo Cordyceps era um castigo divino devido aos pecados da humanidade que fizeram uso excessivo da tecnologia. Desse modo, os Serafistas são uma espécie de culto religioso que a princípio era pacífico, mas se tornou bastante violento e hostil a visitantes, fazendo sacrifícios humanos quando capturam sobreviventes. Como eles rejeitam a tecnologia, seu modo de combate é furtivo, fazendo emboscadas e se escondendo, comunicando-se por meio de assobios. Eles utilizam arco e flecha e muitas armas brancas como martelos, facões, machados e grandes marretas. A base deles fica em uma pequena ilha próxima a Seattle, cidade em que eles têm um histórico de conflitos pela tomada do território contra a nossa próxima facção. A Frente de Liberação de Washington, ou os Lobos, são uma organização que, assim como outras, se rebelou contra a Fedra e assumiu o controle de Washington e outras zonas de quarentena, formando uma nova facção bastante militarizada e que repudia integrantes e colaboradores da Fedra. E claro, os Serafitas também, com que eles travam lutas constantemente. Assim como os Serafitas, os Lobos só aparecem no segundo jogo, mas eles fizeram a sua base principal no estádio de CenturyLink Field, que é uma verdadeira fortaleza e tem toda a infraestrutura necessária para a sobrevivência deles, com plantações, escolas, academia, oficinas e muitas outras áreas. Eles são extremamente xenofóbicos e agressivos com pessoas externas e estão bastante equipados com o armamento e equipamento que era da Fedra.
Outra característica deles são os cães, que eles usam para farejar, caçar e atacar os sobreviventes. Algumas facções são somente citadas e não são tão exploradas na história, como por exemplo os Ravens, citados no segundo jogo como os autodenominados Defensores da Constituição, e são uma comunidade poligâmica que recruta desertores da Fedra e outras pessoas, localizados no Novo México. Outro grupo são os Novos Vagalumes, que tiveram que mudar de base algumas vezes e acabaram se mudando para a ilha de Santa Catalina, na Califórnia. O foco da história acontece nos Estados Unidos e acompanhamos nossos personagens principais em uma saga de sobrevivência, depois que o fungo Cordyceps infectou boa parte dos humanos, transformando-os em monstros bizarros. A trama inicia com Joel fugindo do colapso instaurado nos subúrbios de Austin, no Texas, junto com seu irmão Tommy. 20 anos depois, temos Joel já em Boston. Nessa primeira parte, de Austin até Boston já é uma boa caminhada, são mais de 3.000 km, mas eles tiveram tempo para isso, né? Depois disso, Ellie e Joel saem de Boston e vão até Lincoln, ainda em Massachusetts. Mas é pertinho, só 25 km, foi um passeio de leve até a casa de Bill e Frank. De lá, eles seguem até Pittsburgh, na Pensilvânia, onde encontram Henry e Sam, e são perseguidos pelos caçadores, tendo que escapar muito rápido de lá. Mas aí já foi uma distância maior, de Lincoln até Pittsburgh são 890 km, mas não contentes, os produtores fizeram nossos protagonistas darem uma caminhada a mais, pois na série, a cidade em que eles encontram os caçadores, agora trocados pelo grupo We Are The People, foi em Kansas City, que é uma distância de 2.260 km depois de Lincoln. Depois disso, a caminhada foi bem longa. De Pittsburgh, eles seguem até Jackson, no Wyoming. E aí, meus amigos, são 2.900 km de pernada. A partir de Jackson, eles seguem até Boulder, no Colorado, para encontrar os vagalumes na universidade. E aí já são 760 km. Depois, eles seguem para o oeste, até Silver Lake, a 35 km, ainda no Colorado. Depois de encontrar David e sua turma, Ellie e Joel vão para Salt Lake City finalmente encontrar os vagalumes, andando uns 700 km. Nesse ponto as coisas dão uma agitada e eles têm que retornar para Jackson, dando uma caminhada leve de 410 km. Só na primeira parte da história os dois percorrem uma distância total de 5.720 km aproximadamente. Rapaz, é uma boa quantidade de chão. Já na segunda parte, acompanhamos Ellie em uma outra saga, indo de Jackson até Seattle e Washington, numa pernada de pouco mais de 1.400 km, e depois voltando para Jackson novamente. Então, de Jackson ela parte para Santa Bárbara, na Califórnia, e aí são mais 1.630 km, somando um total de 4.490 km que Ellie percorreu no segundo jogo. A mulher andou muito mesmo. E pessoal, só lembrando que essas são medidas aproximadas, e claro que eles não fizeram tudo a pé, mas usaram carros e cavalos algumas vezes, mesmo assim é uma distância bastante significativa para se fazer por terra. Dá uma olhada só no mapa geral. No universo de The Last of Us, a humanidade se organizou de diversas maneiras para poder sobreviver, então existem muitas outras facções que não foram nem ao menos citadas, mas que podem aparecer na série e quem sabe nos jogos futuros. Outra curiosidade é como parece que Ellie e Joel andaram pouco quando vemos o jogo, ou a série, devido aos cortes do tempo em que se passa, mas quando olhamos os números, é muito chão percorrido por eles. Ah, e se você não sabe o que é o fungo Cordyceps ou quer conferir quais são os piores monstros encontrados nesse universo, nós fizemos um vídeo contando tudo isso, e temos outros vídeos sobre games e curiosidades também, então dá uma conferida aí. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo, deixe aí nos comentários a sua opinião, não esquece de dar o like para ajudar o canal, nos siga nas nossas redes sociais, aperta o sininho para as notificações e compartilhe aí para os seus amigos. Um grande abraço e nos vemos aqui no Lista do Nerd.